Vamos lá, a gente vai falar sobre saúde e todo mundo sabe que a saúde começa pela boca. Mas você já ouviu falar em perda óssea? Pois é, a gente vai perdendo mesmo. E com o passar do tempo, vai impactar na saúde bucal. O foco hoje é na parte estética, né? Será que dá para ter um sorriso bonito, mesmo com perda óssea? Para saber mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. José Vicente Contatori, que é periodontista, implantodontista, citogeneticista e nosso amigo. Seja muito bem-vindo, doutor Contatori. Senta aqui para a gente falar sobre esse assunto. Prazer em revê-la, viu? O prazer é nosso. O assunto do momento, porque está todo mundo preocupado com o sorriso, né? Todo mundo quer ter um sorriso bonito, as pessoas estão colocando aqueles dentes maiores, brancões. Todo mundo quer ter um sorriso bonito. Mas o que acontece com o passar do tempo? Veja, 80% da população mundial hoje, Cláudia, apresenta uma perda óssea de grau pequeno, médio, grande ou severo. Na realidade, a perda óssea, sob o enfoque da odontologia como ciência, o paciente que tem 70% de perda óssea e 30% apenas de osso sustentando o dente, a indicação de todos é a extração. É esse um tratamento que nós chamamos invasivo. O nosso tratamento é uma luz no final do túnel para quem tem perda óssea, porque o nosso trabalho ele não é invasivo. Então, a perda óssea, ela se caracteriza, o osso se caracteriza pela seguinte situação. À medida em que você mastigou sobre o dente repassa o impacto da mastigação para o osso e você perde células na cortical óssea. No momento em que essa célula da cortical perdeu-se, a célula da medula, ela faz a mitose, se reproduz e repõe as células que você perdeu. Então, nós sabemos hoje, Cláudio, que o osso é um tecido que se auto-mantém sozinho. Se ele perde 10 células, ele repõe o mesmo número de células que perdeu. Se ele perde e repõe o mesmo número de células, existe um equilíbrio celular e não existe perda óssea. Ocorre que, num determinado momento, as células da medula óssea, que têm a responsabilidade de repor novas células, elas ficam inertes. Por quê? Porque o patógeno que entra por baixo da gengiva, ele olha para cima, vê gengiva, olha para baixo, vê osso. O patógeno vem e acopla na membrana celular. O que é patógeno? É uma bactéria. Uma bactéria. Então, a bactéria acopla na membrana celular e injeta na célula da medula óssea o RNA de interferência. A partir desse momento, essa célula com RNA de interferência dentro dela, ela começa a produzir uma proteína que não tem nada a ver com ela. E ela fica inerte. Então, nesse momento, você perde células e não repõe. Perde e não repõe. Perde e não repõe. Aí acontece a perda óssea. Então, o que? Se você perde e não repõe, existe um déficit de células. O que é a perda óssea? É o déficit de células. Você só está perdendo e não está repondo células. É por esse motivo que as pessoas, quando estão mais velhinhas, agora eu não vejo tanto, mas ainda tem bastante, usam dentadura? Sim, é uma das causas, porque lá atrás, essas pessoas hoje que têm 70, 80 anos, se hoje estão indicando a remoção de dentes com perda óssea, imagine naquela época. Então, a odontologia tem evoluído. E por que a nossa visão sobre o problema é uma outra visão? Porque eu trago a biologia molecular, a citogenética, a citogenômica, que são especialidades que eu vou entender por que aquela célula parou. Que é o RNA do interferência da bactéria que injetou na célula da medula. Ora, eu tenho condições, usando a biologia molecular, fazer com que essa célula que está inerte comece a fazer mitose novamente, a repor novas células. Se ela repõe novas células, agora muda o quadro, porque você está mastigando, está perdendo células. Agora você começa a repor novas células. Se você repõe novas células, faz o quê? Uma regeneração óssea. Como você faz a regeneração óssea? Ativando aquela célula da medula, na qual ficou inerte, pois o RNA de interferência da bactéria entrou e ela
começou a produzir uma proteína que não tem nada a ver com ela. Então, essa célula começa a repor. Se repor, nós vamos fazer o quê? Uma regeneração óssea. Eu trouxe uns casos muito interessantes para mostrar para você. Os casos, a minha pergunta é bem simples, leiga mesmo, é assim, foi aqui eu comecei, dá para ter um sorriso bonito com perda óssea? O que acontece quando a gente perde o osso? Além de perder os dentes, se não perder o dente, qual é a situação? Então, hoje nós estamos fazendo uma comunhão de elementos. Nós fazemos a regeneração óssea e naquele dente que tem a perda óssea, nós fazemos lentes de contato para dar uma forma correta. Então, quer ver uma coisa? Um caso que eu vou mostrar, são dois centrais. A paciente tinha os dentes unidos, começou a ter perda óssea, 70% de perda óssea, só 30% de osso. Os centrais começaram a abrir um diastema. É esse caso? É esse. Então, olha a radiografia, 70% de perda óssea, só 30% de osso. Na odontologia hoje, o profissional vai indicar a extração. Só que se ele indica a extração, esse osso com perda óssea é um osso mal nutrido. Ele já tem problema celular. Então, quando você vem e faz um trauma na extração, a perda óssea que estava numa velocidade de 1 para 2, ela vai 1 para 26. Isto é, extrair aquele dente não era a solução. Ah, porque se extrair, depois nem implante vai conseguir colocar lá na frente. Vai ter que vai acelerar, vai acelerar. Vai ter osso, não é isso? Vai ter que fazer depois enxerto e tudo mais. Então, veja, a menina com a perda óssea, você, telespectador, telespectadora, que não tinha o diastema e está abrindo o diastema, certeza absoluta, está com perda óssea. Então, nós fizemos o tratamento ósseo-gengival e os dentes estavam moles. Uma coisa que todo mundo deve entender, em dente mole eu não formo osso. Por quê? Porque o osso está aqui, eu quero formar voltando ao que era. Quer dizer, é o inverso, porque perdeu o osso, eu quero fazer com que esse osso volte em posição. Eu dou estímulo com laser de 1800 miliwatts. O osso está formando. Esse dente, ele vai para lá. O osso diz, bom, eu estava formando para cá, ele foi para lá, então agora vão para lá. Mas em questões de minutos, o dente veio para cá. Então, veja bem, o osso vai dizer, me dê uma posição certa e firme, fixa, para eu formar osso. Então, nós entramos com lentes nos dois dentes, unimos os dois dentes, fixamos os dentes e estamos dando o estímulo correto na direção correta. Na direção correta. Agora, aquela moça da foto anterior, obviamente, ela é uma moça jovem. A gente tem perda óssea a partir de quantos anos? Então, a qualquer idade, porque depende do genótipo da pessoa. Depende, tem crianças com perda óssea, adolescentes. Essa moça era uma moça de 19 anos e estava com perda óssea. Maravilha. Agora pode botar outra foto lá para a gente conferir. Esse caso, muita retração gengival. O que é a retração? Vamos entender o que é a retração. O osso é a minha mão esquerda e a gengiva é a minha mão direita. Ela recobre o osso. Então, a paciente começa a ter perda óssea. A gengiva vai entender que se ela ficar muito longe do osso, ela não vai receber nutrição dele. Então, ela vai migrar acompanhando a perda óssea com que objetivo? De garantir a nutrição. Quando ela migra, acontece o quê? A retração. Então, a retração é porque você perdeu o osso e essa gengiva acompanhou o osso. Não pode deixar essa doença periodontal caminhar sem controle. E aí faz o quê? Eu quero as fotos anteriores, por favor. Aí. Então, nós fizemos uma descontaminação, limpamos todas as bolsas periodontais, recolamos aquela gengiva, fizemos um controle de pH, porque o pH desse paciente era 2.0 e com 2.0 ele ataca a superfície do dente, que o dente fica amarela. Então, nós levamos o pH para uma pH 7.8 e depois entramos um caso com perda óssea com lentes de contato, olha lá, superior e inferior. Muito então, legal. São as lentes de contatos relacionadas com perda óssea. Nós estamos trabalhando na recuperação funcional do osso e, ao mesmo tempo, na estética com as lentes de contato. Gente, eu vou falar, entregue o seu sorriso nas mãos de quem entende. E o Instituto Contatório é fantástico. Eu sei que você vai estar bem amparado, bem amparada também, viu? Vou passar aqui o site,
que é o odontologiacontatori.com.br. O Instagram é Instituto Contatori. Você vai ter todo o atendimento especial e se quiser entender mais sobre perda óssea, Dr. José Vicente Contatori, ele tem um canal no YouTube que é fantástico. Inclusive, você pode indicar aí para os profissionais e ele está sempre participando de congressos nacionais e internacionais. É José Vicente Contatori. Ai, Cláudia, eu gosto de WhatsApp, então anota. 119-9943-6063, é só mandar uma mensagem. Tá certo? Certíssimo. Doutor José Vicente, muito obrigada. Eu amei, porque assim, eu entendia que lente de contato deixava o sorriso bonito, mas eu não entendia que tinha essa parte funcional. Agora eu entendi. Você recupera o osso, a parte funcional, e coloca as lentes de contato. Só o senhor mesmo para trazer pra gente essa informação tão preciosa. Muito obrigada. Um prazer. E até a próxima, tá bom? Vamos seguindo, vamos seguindo. Ó, a gente não para mesmo e do mesmo jeito que a gente